nós iremos agora para a segunda parte do estudo, onde iremos tratar sobre as boas notícias. Nós iremos fazer 3 estudos, né? Estudos intermediários. Vou mostrar por meio da palavra de Deus quem Deus salva primeiramente e depois como Deus salva. Então a gente vai utilizar um texto da Bíblia que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 até o 14. Nesta passagem a gente vai ver quem Deus salva. Então eu vou explicar o texto, a gente vai explicar ali versículo por versículo e depois a gente também nesse estudo vai comentar sobre aquela folhinha, né, que eu pedi para vocês estar anotando, né, no primeiro estudo de Mateus 7, 13 e 14, né, onde o Senhor Jesus Cristo fez um convite para a gente entrar pela porta estreita. A pergunta que eu fiz no primeiro estudo foi, de acordo com o teu entendimento, né, o que nós precisamos fazer ou realizar aqui na Terra para um dia estar na presença de Deus. E havia ali, né, alguns símbolos, né, como ir à igreja, guardar os mandamentos, praticar boas obras. E eu pedi, né, no primeiro estudo para assinalar, né, o que vocês acham que nós devemos fazer ou realizar para um dia estar na presença de Deus, certo? Então aquela folhinha, né, que vocês fizeram anotação, você que vem assistindo, né, fazendo o estudo, pegue essa folhinha, né, deixe ela aí num canto e ao final, né, deste estudo a gente vai comentar algo sobre essa folha. Então a gente vai começar lendo aqui, né, o primeiro versículo se encontra em Lucas, então, capítulo 18, versículo 9. Bom, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. No capítulo 18 de Lucas, começa lá as seguintes palavras. Disse-lhes Jesus uma parábola. Esse texto que nós estamos lendo são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos estudar aqui, nesse primeiro estudo, né, de boas notícias, são palavras do Senhor Jesus. E ele está propondo então aqui uma parábola, né, para aqueles que confiavam em si mesmos e desprezavam ou descartavam as demais pessoas. Ou seja, são aquelas pessoas que se acham melhores, diferentes, distintas, certo? Então o Senhor Jesus Cristo está direcionando essa parábola a eles. Mas essa parábola serve para todos, né? Serve para mim, serve para você que está me ouvindo, para todas as pessoas. Então ele está propondo aqui, né, essa parábola para aqueles, né, que confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. No versículo 10 diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano, né? Como você pode observar aí na tela do teu computador. Então 2 homens, eles subiram, né, ao templo com um propósito, ou seja, de orar, de conversar, de estabelecer então um relacionamento com a pessoa de Deus. Fala 2 homens. E aqui fala que um era publicano e o outro era o quê? O fariseu. Quem é fariseu e quem é publicano? Então eu vou dar aqui uma rápida explicação sobre cada uma dessas pessoas. O fariseu, ele é um judeu, descendente de quem? De Abraão, de Isaac e Jacó. Ele é um judeu. E este fariseu era um homem extremamente religioso, um homem conhecedor da palavra de Deus. Então, ele estudava a fundo, né, a palavra de Deus, ele tinha conhecimento. Vamos pensar assim nos dias de hoje, né? Uma pessoa ilustre, né? Uma pessoa de destaque, né? Pense aí talvez num padre, num pastor, pense em algum líder religioso. Então este homem era um homem de destaque, um homem que conhecia a palavra de Deus, conhecedor mesmo, estudava a palavra, dedicava tempo, horas em oração e também para estudar as escrituras, certo? E o publicano, quem é o publicano? O publicano também é um judeu, mas diferente do religioso, o publicano é um coletor de impostos. E na verdade aqui também um ladrão. Ele coletava a mais, né? Ele pegava uma parte para ele.
ele era um ladrão. Ele é um judeu, mas também um publicano, né? Um coletor de impostos. E ele era ladrão, ele roubava. Né? Mais ou menos assim, para você entender o que está acontecendo aqui. Vamos pensar aqui no povo brasileiro. Vamos imaginar que a gente foi dominado por uma outra nação. Esta outra nação, ela determina que nós brasileiros devem pagar tributo, né, à nação, né, que nos conquistou. E vamos imaginar aí que nós devemos pagar, por exemplo, R$5 por pessoa, né, dentro de uma casa para a nação. Então vamos imaginar aí que uma casa possui aí 3 membros. Então todo mês eu vou ter que pagar R$15 de tributo, né, para a nação que nos conquistou, pensando aqui em brasileiros. Então chegava quem? Ao publicano, né? Ou seja, vamos pensar assim num outro brasileiro, né? Que foi nomeado, né, como uma pessoa responsável, né, para pegar esse dinheiro. Então, ele chega aqui para pagar, né, coletar esses R$15, e o que acontece? Ao invés dele pedir R$15, porque são 3 pessoas, R$5, né? 3 vezes 5, 15. Então nós deveríamos pagar R$15. Mas na verdade ele pede 25, certo? Ele pede a mais, certo? Ou seja, esses R$10 é para ele e os outros 15 ele passa para a nação. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Esses publicanos, né, eles faziam isso. Era mais ou menos o que estava acontecendo, era o seguinte: eles chegavam, né, pediam dinheiro a mais e a pessoa talvez recusava, até reivindicava, né, falando: não, a gente somos 3 pessoas aqui, a gente deve pagar os R$15, você está me cobrando 25, isso aí é um absurdo, né? Você está cobrando a mais, a gente entende da lei, a gente sabe que é 15, né? Bom, ele chegava para aquela pessoa e dizia mais ou menos o seguinte: ó, não é mais fácil você pagar o tributo, né, esses R$25 para mim, do que, além de você pagar, você ter que apanhar daquele soldado romano, né? Porque a nação está sendo escravizada, vamos falar assim, dominada pelo Império Romano na época. Então ele falava: ó, não é mais fácil você me pagar esse dinheiro do que, além de pagar, você levar ainda uma surra daquele soldado romano? É mais ou menos o que eles faziam aqui. Eles são ladrões, roubadores. De forma bem resumida, assim, eu acho que ficou claro. Bom, os dois estão ali com um propósito, né? Os dois, começa a passagem aqui dizendo que eles tinham um propósito de orar a Deus, conversar com Deus. E é o que eles fazem. No versículo 11 e 12, nós vemos o fariseu religioso fazendo uma oração à pessoa de Deus. E no versículo 13, a gente vê a oração do publicano. A gente vai considerar, primeiramente, a oração do religioso e depois do publicano. A gente vai ver que existe um contraste, uma diferença entre uma oração e outra. A do fariseu diz o seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então ele ora a Deus dessa forma. No versículo 11 começa assim, que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Por que ele está em pé? Para chamar a atenção, para dizer que é um homem de Deus, que é um servo de Deus. Eles faziam isso para todos verem, para todos observarem o que ele estava fazendo. Só que a oração dele está falando que ele orava de si para si mesmo, ou seja, a oração dele não estava sendo ouvida pela pessoa de Deus. E olha só o que ele fala na oração: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Aí ele fala 3 características, né? Eu não sou roubador, eu não sou injusto e não sou adúltero. Então ele não faz essas coisas. Ó, um cidadão, né, de bem, vamos pensar assim. E ele fala assim: nem ainda como este publicano, né? Então ele parece que olha, né, lá o ladrão, o coletor de impostos, né, o traíra, vamos dizer assim, e o que ele está fazendo? Eu não sou como aquele homem. E no versículo 12 ele fala: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
ele está jejuando 2 vezes por semana. Quando a gente lê o Antigo Testamento, era para, né, estudando a lei de Deus, né, a gente sabe que era para jejuar 2 vezes por ano. O ano tem 54 semanas. O que ele está dizendo a Deus por meio de sua oração? Sou 52 vezes melhor do que as demais pessoas. Uma coisa que era para fazer 2 vezes ao ano, ele faz 2 vezes por semana, ou seja, ele é um homem de destaque, vamos falar assim. E o publicano, a oração dele no versículo 13 é o seguinte: o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Uma oração totalmente diferente do fariseu. E deixa eu só abrir aqui um comentário que eu não comentei antes, mas quero comentar agora. Se a gente fosse analisar, se a gente fosse puxar a ficha de cada um deles, né, do fariseu e do publicano, quem a gente diria que estaria indo ao céu? O religioso, o homem que orava, o homem que jejuava, o homem que estudava a palavra de Deus, que era conhecedor da palavra, né, porque realmente ele estudava mesmo, ou o ladrão, né? Quem a gente diria, olhando, né, para as pessoas, né, quem a gente diria que iria ao céu? Com certeza a gente vai dizer que é o religioso. Isso tem acontecido nos dias de hoje, né? Talvez a gente olhe as pessoas na rua, né, as mulheres de vestido até no pé, né, os maridos às vezes com a Bíblia debaixo da mão, andando pela rua, né? A gente olha essas pessoas e fala: nossa, olha, com certeza, né, servos de Deus, com certeza irão ao céu. E a gente às vezes olha, né, o traficante de droga, uma prostituta, um ladrão, e o que a gente pensa? Geralmente, com certeza essa pessoa vai pagar caro lá no inferno. O nosso conceito, né, da grande maioria é esse. Mas será que este conceito está certo? Né? Será que é assim mesmo que funcionam as coisas? Bom, a gente vai analisar aqui agora a oração do publicano. Depois a gente vai extrair então aqui algumas lições. O publicano, estando em pé longe, né, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Por que ele está longe? Né? Uma característica muito importante aqui. Este homem, ele não está sentindo digno, né, de se aproximar do templo. Uma outra coisa que ele faz aqui neste versículo, que ele nem está ousando levantar os olhos ao céu, né, ou para o templo, né? Lá diz assim: nem ainda, né, levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, né, ó Deus, se propício a mim, pecador, né? Ele está com o objetivo ali de orar, só que ele está, né, com a cabeça para baixo, né? Demonstrando então o que? Reverência, respeito, humildade, certo? Nos estudos anteriores, eu citei um versículo, né, lá em Salmo 111, versículo 10. O que diz lá? Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, nós precisamos demonstrar, né, o devido respeito, a reverência à pessoa de Deus, certo? Este homem aqui está fazendo exatamente isso. Ele sabe quem ele é diante de Deus. Ele sabe que é um pecador. Ele sabe que está perdido. Ele sabe que está manchado pelo pecado. E eu te pergunto, você que tem me ouvido, né, através dessa série de vídeos, você tem chegado a este ponto, entendido também que é um pecador, que você não é melhor, que você não é diferente? Todos nós, inclusive eu aqui que estou ensinando, todos nós somos pecadores, né? Romanos 5:12 diz: porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, ou seja, todos nós, sem exceção, somos pecadores diante de Deus, certo? Este publicano reconheceu que é um pecador, ele sabe disso. A atitude dele ao orar a Deus está demonstrando isso.
E ele pega e diz, né? Ó Deus, né? Se propício a mim, pecador. Em outras versões da Bíblia, né? Eu estou usando aqui a Almeida, diz, se propício a mim, o pecador. Ou seja, está colocando ali em destaque, né? Ele sabe quem ele é. Né? Ele é um pecador sujo mesmo. Ele reconheceu, né? A sujeira, a mancha, o problema que ele tem para com Deus. Em outras palavras, para ficar ainda mais fácil, este homem ele está clamando aqui por misericórdia. Em outras palavras, a gente poderia dizer, ó Deus, se propício a mim, pecador, né? Ou tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha compaixão de mim. Eu reconheço que sou um pecador, eu não tenho nada para apresentar de bom para o Senhor. É isso que ele está demonstrando aqui por meio, né, da oração dele. Ele reconheceu que não tinha nada de bom, nada de diferente, nada de melhor das demais pessoas para poder apresentar a pessoa de Deus. Diferente do fariseu, do religioso. O religioso, ele está dizendo que não é roubador, que não é injusto, que não é adúltero, ou seja, coisas que ele não faz. E depois ele apresenta coisas que ele faz, né? Ele fala que jejua, que ele dá dízimo também, né? De tudo quanto ganha. Ou seja, todas as suas fontes, né? De renda, ele pega e apresenta, né? O dízimo, ou seja, 10% é do Senhor, né? Um exemplo, vamos falar assim, entre aspas, de pessoa. Mas será que é isso que Deus espera de mim? Será que é isso que Deus espera de você que está me ouvindo? Entenda uma coisa, todos nós somos pecadores e o pecado faz de todos nós inimigos de Deus. E o que o Senhor quer, espera de cada um de nós, é que nós venhamos reconhecer que nós somos pecadores e que salvação é Ele que vai resolver o nosso problema. É Ele que vai dar a vida, não é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Versículo 14 diz o seguinte, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Como assim justificado? Ele foi salvo, ele foi perdoado, Deus deu vida para ele. Para quem? Para o ladrão, para o coletor de impostos, para o publicano. E não aquele, quem é aquele? O fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ou seja, nós precisamos reconhecer que nós não somos nada diante de Deus. Nós somos falhos, nós somos maus. É isso que nós somos. Então a gente comete erro, a gente comete falha constantemente, diariamente. E o pecado nos separa de Deus. E o salário que nós vamos receber da parte de Deus é a morte eterna. É a separação eterna da presença de Deus. A boa notícia é, existe um caminho que vai conduzir nós à presença de Deus. No versículo 14 que eu acabei de mencionar aqui, diz que o publicano, o ladrão que se humilhou, que se arrependeu, demonstrou aqui arrependimento e ficou na dependência de Deus para resolver o problema dele. O que a passagem fala aqui no versículo 14? Que ele foi justificado, que ele foi salvo, perdoado. A sua dívida para com Deus foi cancelada, anulada. Diferente de quem? Do religioso, da pessoa certinha, que ficou apresentando coisas para Deus. Coisas que ele não fazia e coisas também que ele fazia. O que ele não fazia? Roubar, né? Não era injusto nem adúltero. E o que ele fazia? Ele jejuava e dava dízimo. Um exemplo de cidadão. Mas será que é isso que Deus espera de mim? Será que é isso que Deus espera de você? Coisas que nós fazemos ou deixamos de realizar aqui na terra que vai resolver o nosso problema? Claro que não. Salvação, porta estreita, não é isso. Não é isso. Espero que você tenha entendido. Agora, lembra da folhinha? No primeiro estudo eu disse o seguinte, marque aí o que você tem
no teu entendimento, né? O que você acha que nós precisamos fazer ou realizar aqui na Terra para um dia estar na presença de Deus. E geralmente, né, quando nós fazemos esse estudo com as pessoas, e a pessoa que fez comigo também, né? O que a gente faz com a folhinha? A gente vai lá, marca a igreja, marca mandamento, né? Sacramentos, né? A crer em Deus, ser batizado, enfim, a gente anota várias coisas. Sabe o que nós estamos fazendo? Tendo a mesma atitude de quem? Do fariseu, do religioso. E se você tem anotado alguma coisa, você está tendo a mesma atitude, a mesma reação do que o fariseu. E não é isso que o Senhor espera de você. O que Ele espera de você é que você deixe de ser um fariseu, de apresentar obras, né? Não é ir na igreja, não é ser batizado, não é seguir os mandamentos, amar o próximo. Isso não é porta estreita, isso não salva as pessoas, isso aí são outros assuntos, né? A gente não pode misturar uma coisa com outra. A gente está tratando aqui salvação, como Deus salva uma pessoa, certo? E quando a gente apresenta essas coisas para Deus, Deus está lá no céu, né? Cale tua boca. Não é assim, entende? Não é assim que eu salvo uma pessoa, né? Mais ou menos Deus salva da seguinte forma. Eu vou ilustrar aqui para ficar fácil, né? Eu não lembro se eu comentei isso, né, nos estudos anteriores, mas eu vou falar de novo se eu já falei, né? Se não falei, vai ser a primeira vez. Um salva-vidas numa praia, né? A pessoa está afogando na praia. Salva-vidas, quando vê uma pessoa se afogando, ele rapidamente pula na água e pega aquela pessoa e tira ela de lá. Será que é dessa forma que ele salva aquela pessoa? Não é. Ele espera aquela pessoa ficar se debatendo, né? Perdendo as suas forças. Na hora que aquela pessoa começa a afogar mesmo, né? Ficar meio que inconsciente ali, então de forma segura ele pega aquela pessoa e tira da água. De forma segura. Por que ele, enquanto a pessoa está debatendo, né? Tentando, lutando ali para não se afogar, ele não salva aquela pessoa, não vai até ela. Porque a adrenalina que aquela pessoa exerce, né, naquele momento é muito alta. E o que ele vai fazer? Ele vai se agarrar no salva-vidas, né, ele ou ela, e ele vai se afogar também, o salva-vidas e a pessoa, certo? Então, não é assim que ele salva as pessoas, né? Então, ele espera a pessoa se afogar mesmo e de forma segura tira ela da água. Aplicando isso com as coisas de Deus, é a mesma coisa. Como que Deus salva uma pessoa? Quando nós paramos de apresentar coisas a Deus. Quando nós calamos as nossas bocas. Quando nós reconhecemos nós somos pecadores. Você que está me assistindo, você peca. Eu não sei o que você tem pecado, mas você é um pecador. Assim como eu, todos nós pecamos, todos nós somos falhos. E o pecado nos separa de Deus. Já falei isso aqui várias vezes, sabe? Espero que você entenda isso. Adão e Eva, eles pecaram uma única vez, e esse único pecado separou eles de Deus. E a gente, quantos milhares de pecados a gente não tem cometido? O que te faz pensar que você é uma pessoa boa, diferente, distinta, entende? Não é isso que Deus espera de você. Deus espera de você que você reconheça isso. Olha o texto que a gente acabou de estudar. O publicano, ele reconheceu que era um pecador. Ele demonstra isso através da tua atitude. E o que Deus faz? Pega e salva ele, porque ele clama a Deus também por misericórdia. Ó Deus, se propício a mim, pecador. Em outras palavras, Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Entende? E Deus vai dar a vida para ele. Então, como é que Deus salva uma pessoa? Através de arrependimento. É o primeiro passo. E depois nós precisamos ficar na dependência de Deus para resolver o nosso problema. É assim que Deus salva. Eu não estou dizendo como Ele salva, primeiramente. Estou mostrando quem Ele salva. Quem é que Ele salva? Pecadores. Porque só existem o quê? Pecadores. Então, neste texto aqui, o fariseu, o religioso, a pessoa certinha, não foi salva. Não foi perdoada. Ele se achava melhor, diferente, distinta das demais pessoas. Enquanto nós temos este pensamento em relação à pessoa de Deus, não há solução para nós, não há salvação.
O que Ele espera de cada um de nós é o quê? Reconhecer que nós somos falhos, pecadores, inimigos. E aí ficamos depois na dependência dele resolver o nosso problema. A salvação é um presente que Deus dá para cada um de nós. É assim que Ele vai te salvar. Espero que você tenha entendido, então, aqui este primeiro estudo de boas notícias. Lembra da folhinha? Se você tem apresentado, né, mais uma vez, coisas para Deus, não é assim que Deus vai salvar você. É de outra forma. Então, quem Ele salva? Pessoas arrependidas, como o publicano. Todos nós precisamos deixar de ser fariseu e nos tornarmos quem? Publicano. É isso. O texto aqui está claro. Não há dúvida nenhuma disso. Espero que você tenha entendido e até o próximo estudo.